Olá, gente, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas com especialistas. Estou recebendo aqui o Laurence Machado, especialista em precificação. É isso mesmo? Como é que é? Especialista em preço, em lucro? Como é que é essa... Especialista na área econômica e financeira. Muito isso bacana. Passa para a parte de precificação, né? Custo, orçamento, vai passando por toda essa rotina financeira. Bacana. E o que eu tenho visto muito no varejo brasileiro, dentro dessa guerra de preço, porque o varejista brasileiro ele acha que para competir ele tem que ter preço. Né? Diferente de outros varejistas como o americano, que hoje ele foca em personalização. E o que eu tenho visto por aí, nos meus clientes de consultoria, é o tal da remarcação. O cliente compra, né? O lojista às vezes compra o que ele nem precisa comprar, estoca, e vai desgastando esse produto durante um determinado prazo, 6 meses, 8 meses. Hoje está R$ 49,90 uma camisa, não vendeu, passa para R$ 39,00, R$ 29,00, ele cria um saldão de aniversário e de repente ele vende muito e tem a percepção do que esse mês eu vendi muito porque eu tive lucro. Eu conheço, não é um, não é dois, não é três, não é 10 clientes não. A gente convive com essa mania de remarcar produto. Acontece mais ainda na questão da moda. A moda é um tal de virar a coleção e o produto perder o valor, que é impressionante. Eu não entendo de onde que eles tiram a perca de valor do produto, porque o esforço foi feito, o produto está ali. Ele enjoou da foto, mas tem gente que nunca viu. Né? Conta um pouquinho pra gente do que acontece em relação à precificação. O que você vê de solução para essa turma aí? É um chicote? Como é que nós vamos dar um jeito? É um trabalho árduo, né? Você tratar a questão da precificação. Primeiro a gente entender o seguinte, que preço tem dois lados. Né? Tem um lado do custo do produto e tem um lado da venda do produto. Eu costumo dizer assim, que o lado esquerdo, que é o lado do custo do produto, é o lado da razão. Esse não tem como a gente fugir não. Esse vai passar por todos os tributos, pelo preço do fornecedor, né? Da localização do fornecedor, não só do fornecedor, mas de onde você está localizado e o seu fornecedor está localizado também. São variações de tributos que acontecem de um estado para outro. Né? Especificamente, por exemplo, a parte do ICMS, nós podemos citar aqui pelo menos 5 tipos de variações do tratamento do ICMS. Então já é uma logística enorme para você tratar a questão do produto. Então, da compra do fornecedor até você colocar dentro da loja o produto a preço de custo, né? Aquilo ali é uma razão, não tem como escapulir. Agora, a parte da venda tem um lado que é uma parte da razão também, que são os tributos que você tem na sua venda. Né? Mas tem uma grande parte na venda que é um lado mais estratégico, é um lado mais da emoção. Né? E isso acaba ficando oculto às vezes na gestão e dificultando até que muitas vezes acontece com esse produto específico que estão dentro de coleções, né, que tem prazo para poder rodar no mercado. E as pessoas acabam ficando presas com aquilo ali e não conseguem, e por fim tem que dar linha naquele produto no final, né, ou queimar, vamos dizer assim, naquele produto. Que porque vai causar, tem que entrar um novo, né? Porque vai ter que entrar um novo. A coleção tem prazo para vencer. Né? Então essa emoção na precificação que às vezes você consegue ter uma boa resposta, né, de venda com lucratividade e acima de tudo com rentabilidade também. Rentabilidade é uma palavra-chave. Hoje o lojista, ele olha o faturamento. Ele pega o faturamento do dia e compara com o faturamento do outro ano. Eu falo que isso é a maior furada do mundo, porque primeiro que um ano hoje, mas não tem mais nada a ver com o outro, né? Se você as não situações econômicas... Pois é, mas se você não considerar a inflação nesse período, a comparação aí está furado mesmo. Não, e não é só, nem só a inflação. Por exemplo, o carnaval, ele compara uma data próxima do carnaval, no outro ano foi quase um mês para frente, e eu não acho isso bacana. Mas ele não avalia a rentabilidade. Hoje, poucos clientes que eu costumo estão avaliando a rentabilidade. Aqui nós fizemos uma quarta-feira aqui que nós vendemos o dobro. Eu estou falando com ele, nós temos que abrir esses números para olhar se deu rentabilidade. Porque não adianta eu ter a percepção de faturamento e no fim das contas não dá resultado. Não dá resultado.
Qual que é a dica que você dá para o cara? O software pode ajudar com isso? Como é que você faz com os seus clientes aí, os varejistas? Porque eles não são fáceis, não turma é danada. Assim, hoje com essa agilidade que tem da informação, né, da customização, principalmente para a questão do varejo, você não tem um software hoje bom, um software parrudo, consistente, para poder suportar as suas operações, assim, vai complicar mais. Não falar que vai conseguir até vai, mas vai ficar muito mais vulnerável, né? A viabilidade da entrada de um software ela ajuda nesse sentido de você ter segurança naquilo que você está fazendo, né? E mais o registro da informação mais pontual também. Agora, vender por vender só não justifica. Não é esse que vai trazer. Pagar para trabalhar, né? Às vezes pode trabalhar. Aliás, tem certas situações que, se você aumentar a venda, você pode até vir quebrar, até vir fechar as portas. Né? Você acelera o processo de problema. Acelera o processo. Isso nós chamamos de efeito tesoura. Né? Tesoura? Efeito tesoura. Tesoura. Isso. O que acontece? Você vender mais, você tem que comprar mais. Você comprar mais, você tem mais contas a pagar. Então, a lucratividade, a rentabilidade vem para poder suportar esse contas a pagar. Aliás, o lucro é a principal fonte de capital de giro próprio da empresa. A principal fonte de capital de giro da empresa chama-se lucro. Então, se você vender muito lá, mas não tendo lucro, você não vai ter capital de giro para poder pagar suas contas. Você vai engolindo aquele dinheiro, consumindo. O que vai acontecer, suas contas vão vencer, você vai ter que buscar recursos no mercado para poder conseguir pagar suas contas. Né? Esse recurso no mercado tem custo, principalmente se são recursos de curto prazo, o custo ele é muito maior. E assim, eu costumo até falar com as pessoas, porque muitos questionam sobre juros de banco, né? De empréstimo de capital de giro, que é muito caro, eu falo assim, olha, está certo, tem que ser caro mesmo, né? Porque o que está envolvido ali é o risco do negócio. Então, se você vai para um banco falar que não consegue pagar, não está conseguindo pagar suas contas de giro, precisa de capital de giro, é lógico, o banco fala assim, peraí, seu risco é maior, então necessariamente eu quero um retorno maior. A rentabilidade do banco tem que ser maior, né, para poder suportar esse risco. Com razão. Né? Então, se você não tem uma lucratividade que vai proporcionar essa rentabilidade da empresa suficiente para poder suportar aquela venda toda, vender mais vai ser dar um tiro no pé. Né? E torcer para não se dar um tiro no queixo. Bacana, eu falo muito com clientes, Fred, eu quero expandir, eu quero crescer. O cara cresce dentro da sua loja primeiro. Então, Fred, rentabiliza aí, seu método. Porque hoje, inclusive, ontem eu acabei de receber uma notícia, aliás, foi ontem, porque a notícia hoje é por segundo. Walgreens, que é uma rede com quase 9 mil lojas de farmácia, né, dos Estados Unidos, fechando 200 lojas. Por quê? Esse trem de sair replicando é crescer problema. O que você está falando é dentro da loja também. E como é que você detecta esse trabalho? Você faz um trabalho, você chega dentro da empresa, vai abrir os números, aí você vai pegando as linhas de produto, pô, isso aqui não dá lucro, isso aqui dá lucro, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e começa a determinar margens mais favoráveis ao negócio. Olha, esse trabalho consiste em você entrar, né, fazer uma identificação, um diagnóstico da parte econômica e financeira do negócio. São duas partes diferentes, tá? Apesar de incluir muito essa terminologia do econômico e financeiro, né, usada assim juntamente, mas são duas áreas bem distintas. Então vamos separar assim, ó. O que é o lado econômico da empresa? Geração de lucro. O que é o lado financeiro da empresa? É sustentação de caixa dela. Agora, financeiro sozinho não vai andar se você não tiver um lado econômico bom. São duas engrenagens. São duas engrenagens. Financeiro vai bem se o econômico for bem. Né? Salvo o contrário, você pode ter negócio, por exemplo, que tem um alto giro, né? Um giro muito rápido dos seus produtos, e a empresa pode não ter uma situação econômica tão favorável, mas ela gira muito. Então isso cria uma falsa situação de que seu financeiro está bem, que você tem dinheiro. Mas não é assim. Normalmente em situações como essa, a empresa não consegue crescer. Né? Então, fica patinando no mesmo lugar. Então voltando para a parte econômica, fica patinando, vai trabalhar, vai morrer de trabalhar, vai chegar no final e vai falar, trabalhei pra caramba e não consegui nada. Né? Geralmente é o que acontece. Mas assim,
voltando à parte econômica, então nós estamos falando assim, receita, custo, despesa, lucro e investimento. Então, eu estou falando receita, custo, despesa, lucro e investimento. 5 contas básicas para se tratar. Lucro é apenas um resultado. Né? Só um resultado. Lucro é a coisa mais simples do mundo, apenas um resultado. É igual a tal. É receita menos custo, menos despesa. Né? O difícil é apropriar custo. O difícil é você apropriar a despesa. E o mais difícil ainda é você vender. E por quanto vender? Qual o seu preço que você tem que vender para poder ter aquele lucro lá? E o mais difícil é vender pelo preço certo. E vender pelo preço certo, né? Com essa concorrência toda. Né? Aí vem algumas estratégias interessantes. Né? Para varejo é muito importante você ter um conceito da margem de contribuição, para poder fazer frente a essas decisões. Né? Ver quem contribui mais para poder pagar despesa, quem contribui menos, quem merece mais esforço de venda, quem merece menos esforço de venda. Né? Na hora das decisões comerciais. E os investimentos estão a par da situação, que estão dependendo desse lucro. Aí eu gostaria de colocar uma situação aqui, Fred, é o seguinte: lucro, que é apenas um resultado de receita menos custo menos despesa, né? Eu posso identificar para ele aqui pelo menos 3 funções para ele. Primeira função do lucro: financiar o caixa da empresa, ter dinheiro suficiente em caixa para poder pagar as contas em dia. Segunda, destino do lucro: pagar os investimentos. Então, ninguém vai fazer investimento se você não tiver lucro suficiente para aquilo, para poder rentabilizar o investimento. E terceiro, remunerar o capital do sócio. Olha, tudo aquilo que ele colocou, que ele fez o aporte nessa história, ele tem que... De uma maneira bem simples. Se o sócio um dia chegar e falar assim, olha, peraí, quanto que eu tenho investido em capital meu aqui dentro? Quanto que é o meu capital aqui dentro? Pegar esse capital e falar assim, olha, se esse capital meu que está investido aqui dentro tivesse hoje aplicado no mercado financeiro, é uma taxa que eu espero, né? Porque tem que ser uma taxa que seja maior que o mercado financeiro vai oferecer, porque senão todo mundo vai aplicar o dinheiro no mercado financeiro, né? Quanto estaria me rendendo? Pagar melhor que aquilo, né? Será que a empresa está proporcionando isso para ele também? Então, já tive N situações, você vê se a empresa gera lucro, a empresa consegue ter caixa suficiente, consegue pagar os investimentos, mas não consegue rentabilizar o capital do sócio. Ou às vezes a empresa consegue ter um financiamento de caixa, mas não consegue ter dinheiro suficiente para poder pagar os investimentos. Não cresce. Então assim, lucro é uma particularidade, tem que tomar muito cuidado com ele, um tratamento bem diferente, né? Na sua interpretação, na sua apuração, porque por ser um resultado, mas você pode ter o mesmo orçamento, você pode ter vários resultados diferentes, dependendo da maneira como você vai tratar o seu custo, você pode chegar a seu lucro de maneiras diferentes. Né? O sistema de custeio seu pode diferenciar seu lucro lá embaixo. Aí vem uma pergunta assim, mas qual que está certo? O certo é aquele que financia o teu caixa. Aí eu vou falar do financeiro da empresa. Né? Você confrontar o seu resultado com o que está acontecendo no seu financeiro. Você cruza informação. Né? Você mede necessidade de trabalho com a sua formação de caixa interna. Aí você consegue ter um equilíbrio da sua operação. Caramba, que aula, bicho. Ô Nanete, o cara deu uma aula aqui em 6 minutos. Não. Gente, que legal. Esse vídeo aí, ó. Vai ter gente que vai ter que ver 10 vezes. Tá? Eu conheço um tanto. Carapuça não vai sentar porque eu não vou falar nome. Mas obrigado pelas sábias palavras. Muito bacana. Falar de rentabilidade, principalmente de lucro. Que é por isso que a gente tá... Falar de lucratividade e rentabilidade também. São dois conceitos diferentes. Bacana. Obrigado, Laurence. Eu agradeço, Fred. Que bacana. Fica ligado com a gente aí.